Eu lerei a partir do verso 1, mas a base da mensagem serão os versículos de 7 a 10. Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora e senta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá, pelo contrário: prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra do Senhor Jesus Cristo não deve ser entendida como um endosso a todo tipo de sistema de escravidão e a todo tipo de maus tratos tão comuns para com os escravos por parte dos seus senhores. Nós hoje vivemos em outra época, em outra cultura, e nós devemos ser gentis e educados, e devemos abordar as pessoas, mesmo aquelas que trabalham para nós e são assalariadas, pedindo-lhes a gentileza de fazer, e devemos sempre agradecer. Mas Jesus não está endossando a escravidão, nem em modo rude, brutal, sem dó e sem piedade, com que os escravos eram tratados. Ele está apenas descrevendo como na prática as coisas aconteciam, o que era o comum naquele momento. E ele extrai para nós uma lição extremamente preciosa, a lição de que somos servos inúteis e que nós fizemos somente o que devíamos fazer, e essa deve ser a nossa certeza e deve ser a nossa convicção. E sabe por que Jesus ensinou isso? Porque ele havia dado 2 preciosas ordens aos seus discípulos. Notem, versículo 1, Jesus disse a seus discípulos, e ele pediu deles, ele requereu deles algo dificílimo. No entanto, nós temos aprendido que tudo quanto Deus pede, Deus dá. Agostinho, ele criou este pensamento quando disse: dá o que pedes, pedes o que quiseres. Tudo quanto Deus exige de cada um de nós,
Ele nos capacita, Ele nos qualifica. Seu poder e sua força são colocados à nossa disposição para que sejamos capazes de cumprir suas ordens, obedecer seus mandamentos. Portanto, se fracassamos, se falhamos, é porque não recorremos à fonte do poder suficiente para que haja uma operação da força do poder divino. Paulo usa esta sequência. O poder de Deus tem força, a força do poder de Deus opera maravilhas. E quando nós buscamos esse poder, ele se manifesta de modo eficaz na nossa vida. Assim, nenhum de nós pode dizer ou alegar: eu não consigo obedecer. Os mandamentos de Deus são pesados e são penosos. É verdade que Deus pede de nós coisas difíceis e não fáceis. Por exemplo, é impossível que não haja motivos de tropeços, razões para cair. É impossível, porque aqueles que não oram, não jejuam, não se alimentam da palavra, não adoram a Deus e não o buscam, inevitavelmente cairão no pecado, viverão no pecado, darão mau exemplo, mau testemunho e colocarão tropeço na vida dos outros, e eles tropeçarão e cairão. E Jesus nos disse que é impossível que isso não aconteça, porque Ele conhece bem a natureza do seu próprio povo. E quem lê o Antigo Testamento sabe que o povo de Israel era constantemente um povo rebelde. E nós, igreja, não somos tão diferentes quanto o povo de Israel. Portanto, é impossível. No entanto, para Deus, fazer um pequenino tropeçar, um pequenino é um crente imaturo, é um novo convertido, ainda bebê na fé, fazer um servo, uma serva de Deus tropeçar e cair no pecado, causar danos espirituais e morais à vida do nosso próximo, para Deus é algo grave. É tão grave que o Senhor diz que é melhor morrer afogado e ter uma pedra de moinho grande e pesada amarrada ao pescoço para o corpo afundar no mar, para que nem sequer haja sepultamento. É melhor uma morte horrível assim do que fazer um pequenino tropeçar. Aqueles que dizem: faço da minha vida o que quero e bem entendo, ninguém tem nada comigo, eu sou dono da minha vida, eu me comporto como quero, procedo como quero, eu não me importo com os outros, eu não estou nem aí para as consequências do meu mau testemunho, se eu provocarei escândalos, se eu farei pessoas caírem com o meu mau exemplo. Se você não se importa com os pequeninos, Deus se importa, e se importa tanto que ai daquele por intermédio de quem os tropeços vierem. E se você treme diante de Deus e da sua palavra, e se você o teme, você sabe que Deus cobrará de você. Mas os incautos e os imaturos e carnais dizem: até agora nada me aconteceu. Será que Deus se importa mesmo com os pequeninos? Na verdade, a misericórdia e a compaixão de Deus podem adiar, podem protelar o castigo, mas não suspendem e não eliminam. Não confunda a bondade, a misericórdia e a graça, que estão lhe dando tempo para se arrepender, oportunidade para mudar, com o fato de que Deus não está ligando, porque o juízo de Deus virá. Por isso Jesus disse: é melhor morrer uma morte horrível do que fazer um pequenino tropeçar. Então, muito cuidado com o seu caráter, muito cuidado com a sua conduta, muito cuidado com o seu exemplo, muito cuidado com aquilo que você crê e com aquilo que você defende. Você pode fazer pessoas tropeçarem.
Eu conheço um jovem muito inteligente, dedicado, consagrado, leitor da Bíblia. Passou a estudar a Bíblia com alguém que descria, que duvidava da autoridade, da inerrância e da inspiração das Escrituras Sagradas, e que começou a se emaranhar em algumas pesquisas a ponto de descrer na Bíblia Sagrada. E aquele rapaz colocou um tropeço na vida daquele outro, que hoje nem sequer mais busca a Deus ou adora a Deus, porque alguém o fez tropeçar. Portanto, quem é idôneo, quem é que tem condições de viver uma vida elevada, ilibada, uma vida de caráter e de bom testemunho, para não colocar tropeço no caminho de ninguém? Portanto, Jesus está pedindo algo de nós, e Ele está nos dizendo, isso é muito sério, não faça ninguém tropeçar. Ame os pequeninos, porque Deus os ama. Por isso Ele disse, tende cuidado de vós mesmos, porque se você cuidar de si mesmo, vigiar e orar, você não fará os outros caírem. Conheço adolescente cujos pais cometeram pecados de adultério que redundaram em divórcio e em muita dor para a família. Adolescentes que disseram, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus. A minha família vivia enfurnada na igreja e eles tropeçaram e caíram no péssimo exemplo de seus pais. Então, se preocupe com os pequeninos, porque se você não se preocupar, Deus se preocupa. E todos prestaremos contas com Deus. Não seja motivo de tropeço para ninguém. Não seja. Cuide de si mesmo, porque se você zelar pela vida espiritual, perfeito não serás, muito menos eu, mas com o poder de Deus, seremos capazes de viver uma vida que glorifique a Deus e o honre. Em segundo lugar, Jesus deu uma outra ordem. Se teu irmão pecar, repreende-o. O pecador e o pecado precisam ser repreendidos. O mesmo verbo, a mesma palavra usada pelos evangelhos para dizer que Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro, a fúria do vento, a fúria do mar, os demônios e as enfermidades. Repreende-o, tendo em vista o arrependimento dele, para que o perdão seja liberado, haja restauração e reconciliação. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas se ele não se arrepender, não perdoe. Não no sentido de guardar rancor, ódio, vingança e prazer mórbido de ver algo ruim acontecer com aquela pessoa. Se eu devo amar o meu inimigo, orar pelo meu inimigo, fazer o bem a quem me faz mal, eu não posso tratar o meu irmão que pecou contra mim assim. Então, no meu coração eu devo perdoar. Mas a reconciliação e a restauração ficam impossibilitados porque aquela pessoa não se arrependeu. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se uma pessoa genuinamente arrependida, e não alguém que está com uma fake arrependimento, hoje tudo é fake, um pseudo arrependimento, apenas remorso, alguém que sabe manipular a palavra e sabe ser politicamente correto para enganar, é apenas um teatro para receber o perdão, mas não tem nenhum arrependimento genuíno no coração. Jesus disse, se ele se arrepender, perdoa ilimitadamente. Se 7 vezes no dia ele pecar contra ti, e 7 vezes ele te procurar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Não significa que na 8ª você não vai perdoar. A lição é, nós devemos perdoar sempre, constantemente, a todo aquele que, repreendido, arrependido,
confessar e pedir perdão. Não temos o direito de negar perdão aos arrependidos. Deus nos perdoou. Deus tem sido paciente, misericordioso conosco. Deus não perdoa o impenitente. Mas quando eu e você nos humilhamos, arrependidos e pedimos perdão, Ele perdoa. E se Ele tem perdoado os nossos pecados e as nossas dívidas, que direito nós temos de negar perdão? Nenhum. Mesmo que seja a mesma pessoa que esteja novamente nos ferindo, se os sinais do arrependimento estiverem presentes, como João Batista exigiu, produzir frutos dignos do arrependimento, mostrem as evidências de que o arrependimento é genuíno, tu lhe perdoarás. E diante de duas ordens que são da mais elevada exigência, como viva uma vida cristã santa e consagrada para não fazer ninguém tropeçar e cair, e perdoe ilimitadamente a todo arrependido. Diante disso, os discípulos disseram: aumenta a nossa fé. Porque perdoar assim e viver uma vida cristã neste nível é dificílimo. Só o poder de Deus, só a força do poder de Deus, que nos é concedida pela fé. Toda obediência pela fé. É através da fé que os recursos celestiais, o poder divino, se manifesta em nossa vida para nos capacitar a obedecer às exigências de Deus. E tudo quanto Deus exige, tudo que Deus espera, tudo que Deus pede, tudo que Deus manda, Ele dá condições de obedecer. E é uma obediência pela fé. Se é pela fé, não é pela nossa própria força, é pela força celestial. Por isso eles disseram: aumenta a nossa fé. A resposta de Jesus deixou claro que não era tanto o tamanho da fé que importava, mas a verdadeira fé. Não se trata de ter uma grande fé, mas de ter fé no grande Deus, na suprema grandeza do poder de Deus. E quem tem fé genuína, autêntica, mesmo que em uma proporção pequena e ínfima, semelhante a um grão de mostarda, terá a autoridade de operar a seguinte maravilha: a amoreira, segundo os rabinos, tinham raízes tão profundas que elas duravam 600 anos. Desarraigar, desenraizar, arrancar uma amoreira e dar-lhe ordem para ser plantada no mar, é um prodígio, é uma maravilha, é um sinal portentoso. Jesus está dizendo que o poder da fé, a fé genuína, mesmo que pequena, ela é capaz de maravilhas. Portanto, se você tiver a genuína fé, você receberá de Deus o poder, a graça para perdoar. O Espírito há de derramar amor no seu coração para você perdoar. Você há de receber a santificação do Espírito, a unção divina para viver uma vida cristã como um discípulo sincero, fiel, para nunca colocar tropeço na vida de ninguém, para que ninguém caia. Portanto, o segredo é a fé. Pela fé, seremos capazes de obedecer. Então, Jesus ensina-nos agora algo muito importante. Sabe o quê? Satanás nos tenta para a desobediência. E quando ele fracassa, quando ele não nos consegue fazer desonrar Deus, desobedecer a Deus, ele nos tenta para que nós nos orgulhemos e nos gabemos e nos vangloriemos, dizendo: eu sou um super crente, eu sou um crente de primeira classe, de primeira categoria, eu sou um crente espiritual, por isso eu tenho perdoado, por isso eu tenho andado e vivido uma vida íntegra. E então, aquele que obedeceu
pelo poder da fé, ele se exalta pela sua obediência, ele se exalta, se gaba, se vangloria por estar fazendo tudo que Deus mandou. E Jesus quer ensinar que quando nós cumprimos o nosso dever, nós não devemos criar a expectativa de que isso gere mérito e de que Deus nos deva alguma coisa. Deus não nos deve nada. Cumprir o dever é a nossa obrigação, não é mérito. Não temos direitos diante de Deus. Vivemos numa sociedade que defende, exija seus direitos. Nós queremos sempre recompensas, aplausos, reconhecimento. Nós queremos sempre recompensas pelo cumprimento do dever. Quando um juiz cumpre seu dever, quando um político cumpre seu dever, então ele se torna notório, aplaudido, exaltado, porque a regra é não fazer o que deve ser feito. A regra é não ser honesto. A regra é roubar. A regra é obtenha o poder para usar o poder em benefício próprio. E quando alguém faz o correto, ou chega ao poder para servir, ele é considerado o máximo. Por quê? Porque ele cumpriu o dever. Mas na nossa sociedade, o descumprimento do dever é a regra, a exceção é cumprir. Por isso, aplaudimos e exaltamos aqueles que só estão fazendo aquilo que deviam fazer. Quando o juiz julga com justiça, é o dever dele. Quando um professor não falta, prepara-se e dá boas aulas e prepara os alunos para passar no vestibular, ele cumpriu o dever. E não há mérito em cumprir o dever. Por isso Jesus, ele disse, quem de vós, se tiver um servo, um escravo que vai passar o dia lavrando a terra, e a lavoura é um trabalho pesado, debaixo de sol, debaixo de chuva, é um trabalho cansativo, ou ele estiver cuidando do gado, dos animais, pastoreando os animais, alimentando os animais, qual é o Senhor que tratará o escravo da seguinte maneira quando ele chegar no final do dia, cansado, esgotado, acabado de tanto trabalhar? Será que naquela época algum senhor, dono de escravo, lhe dizia, vem agora, senta-te à mesa e come? Era assim que os donos de escravos tratavam os escravos? Não, não era assim. Sabe como eles tratavam? Por acaso não lhe dirá? E a resposta é, sim, dirá. Prepara-me a refeição. Não importa se você está esgotado de um dia de trabalho, cansado e exausto. Não importa. Eu sou o Senhor, você é o escravo. Você obedece, eu mando. A prioridade é minha, não é tua. Então, prepara-me a refeição. Vai para a cozinha, prepara a comida, depois arruma-te, toma banho, tira esse suor e fedor, se arruma e serve-me. Só depois que eu comer e beber, só depois é que você comerá e beberá. Não era assim? Claro que era assim que os senhores de escravos tratavam os escravos. Por acaso, e a resposta é não, por acaso o Senhor agradecerá aquele escravo, aquele servo, porque aquele escravo e aquele servo fez o que lhe foi ordenado? Havia mérito quando um escravo obedecia e fazia o que o seu senhor mandava? Havia mérito para gerar uma palavra de gratidão? De acordo com a cultura escravagista e o modo de lidar com os escravos da época, como disse no indício, Jesus não está endossando a escravidão, nem estes costumes. Ele está dizendo como as coisas de fato aconteciam.
para extrair a seguinte lição: assim também vós, quando fizerdes tudo, perdoar ilimitadamente aquele que te ofendeu e voltou a te ferir e voltou a te magoar, quando fizerdes tudo que vos foi ordenado, viver uma vida cristã santa, consagrada e íntegra, para não causar danos à vida espiritual dos pequeninos, para não fazê-los tropeçar e cair no pecado, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Somos servos que fizemos somente o que devíamos fazer. Nenhum de nós deve dizer, tocar trombeta, alardear, está vendo? Eu deixei família, um bom emprego, eu deixei os shoppings, as metrópoles e fui para dentro de uma tribo indígena para fazer a obra missionária, porque Deus me chamou, Deus me ordenou que eu fizesse a obra. Sou um crente de primeira classe, de primeira categoria, eu fui fiel e obedeci. Se você fez o que Deus mandou, não se gabe, não se vanglorie. É o cumprimento do dever, somente do dever. Será que alguém que trabalha para você, no final do mês diz assim: não cheguei atrasado, não saí antes da hora, não faltei e fiz tudo diariamente o que devia. Portanto, além do salário, eu quero um plus aí, um dinheiro a mais. Ele tem direito? Você dirá, chegar a hora, não sair antes da hora, não faltar e cumprir o seu dever, é o seu dever, é a sua obrigação. Qual é o mérito? Porque você quer uma recompensa financeira. Somos servos inúteis. Não se gabe. Se você perdoou uma grande ofensa de alguém que lhe feriu muito, não se exalte, como eu sou bom, como eu sou amoroso. Não exalte, porque você obedeceu às orientações do Senhor, e nós somos servos, Ele é o Senhor. Deus não tem que nos agradecer, porque fizemos o que Ele mandou. A prioridade é dele, o Senhor. Nós lhe agradecemos a graça e o privilégio de servi-lo. Nós não podemos fazer as coisas para Deus e obedecer a Deus, criando a expectativa de que nós seremos recompensados, de que nós seremos aplaudidos, de que Deus nos livrará de todo o mal. Eu já vi e já presenciei e já ouvi pessoas que eram fiéis dizerem: como Deus deixou isso acontecer comigo? Como? Tenho sido fiel nos dízimos, na vida cristã, em tudo. Como Deus permitiu essa tragédia, essa dor, essa tribulação? No fundo, quando nós dizemos, por que Deus? Por que comigo? Ó Deus, eu sou fiel. Lá no fundo, nós estamos mostrando que no fundo, todas as vezes que obedecemos, o fizemos na expectativa de dizer: bons serviços prestados, Senhor, me trate de modo VIP. Eu quero tratamento VIP. Eu quero tratamento diferenciado. O Senhor pode deixar os demais irmãos que eu conheço, que não são fiéis, não são consagrados, mas comigo não. Quantos revoltam-se, quantos ficam indignados, porque Deus os permitiu sofrer, e são fiéis, e estão dizendo: se eu sou fiel, como Deus deixou? Quando questionamos assim, estamos dizendo que ao obedecer, estamos obedecendo, criando a expectativa de que Deus vai nos isentar, nos imunizar e nos livrar de todo o mal. E é por isso que tem pessoas abaladas na sua fé, porque elas estão aprendendo nas igrejas que se elas forem fiéis, se elas derem o dízimo,
e elas ofertarem, não ficarão desempregadas. E quando acontece, sucumbem. Por quê? Porque não obedeceram por amor e com a consciência de que o nosso dever é obedecer a Deus e que isso não gera mérito nenhum, que não nos dá direito de cobrar, que Deus não deixe que nada nos aconteça. Deus pode permitir que um crente extremamente fiel sofra e pode não fazer um ímpio sofrer. E a crise dos cristãos e do povo de Deus era: os ímpios prosperam, os justos sofrem. E isso tem gerado revolta e indignação. Mas nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo. Não nos gabemos. Se você cumpriu o seu dever, se você fez tudo quanto Deus mandou, diga: eu sou apenas um servo inútil. Eu obedeci à soberana vontade do meu Deus. Somente isso. Isso não me dá direitos diante de Deus, não me dá méritos diante de Deus, não posso cobrar e exigir: ó Deus, eu sou teu servo. Eu tenho sido fiel, me abençoa. Satanás é quem gosta de dizer: você é um crente especial, Deus te deve tudo. Ele te deve todo o tratamento diferenciado, porque você tem sido fiel. E quando Deus permite a dor, muitos naufragam na fé. Eu conheci uma irmã dedicadíssima às obras sociais da igreja, dedicadíssima a servir ao Senhor, uma mulher santa, consagrada. Ela teve um câncer que se alastrou e a fez sofrer, e muito. O seu marido disse: eu não aceito. Se fosse em mim, eu aceitava, porque eu fui infiel, porque eu sei o que eu já fiz, mas nela não. Deus não podia deixar isso acontecer com ela. Comigo podia. Eu merecia isso, mas ela... E ele ficou revoltado, indignado com Deus, ao deixar uma mulher cujo testemunho dela, do marido, dos filhos, é de que era uma mulher santa, íntegra, consagrada a Deus e dedicada ao amor ao próximo. Sabe por quê? Porque nós vivemos na cultura do mérito. Toda a motivação, toda a administração, toda a liderança coach encha a bola da pessoa, exalte, não é? Você tem que reconhecer, parabenizar, o tempo todo elogiar: você é fera, você é o cara, você é demais. É o tempo todo inflando o ego das pessoas para que, movidas pelo elogio, pela bajulação e pelos prêmios, ela continue a cumprir o dever, mas apenas por interesse. Apenas para continuar a ser elogiado, a ser reconhecido e recompensado. Mas Deus não quer fazer de nós servos assim. Ele espera que nós o amemos, consideremos sua vontade boa, perfeita e agradável, pela fé busquemos seu poder para obedecer, e quando obedecermos, sim, quando obedecermos, não se gabe: nossa, eu sou um crente maravilhoso, eu sou demais, sou casado, olha lá, uma mulher linda, me dando bola, e eu nem sequer olhei, eu sou uma bênção. Você cumpriu o seu dever. Nossa, eu sou uma mulher extraordinária cristã, Deus tem que me guardar de todo mal. Olha aquele homem rico, bonito, dando em cima de mim, eu nem sequer olhei. Olha, eu sou um crente tão especial. Me ofereceram um suborno para eu facilitar as coisas que poderia mudar aí a minha vida financeira, e eu não aceitei. Eu sou demais, eu sou um bom crente. Tratamento VIP, Deus. Irmãos, quando cumprimos o nosso dever, quando nós fazemos o que Deus manda, devemos fazer com toda humildade e gratidão, e devemos dizer: somos servos inúteis.
Tudo o que eu fiz para obedecer o que o meu Senhor pediu de mim. Satanás quer vê-lo cair, desonrar Deus e desobedecer ao Todo-Poderoso. Se ele não conseguir levá-lo à queda e ao mau testemunho, ele o tentará para que você se gabe da sua fidelidade. Mas se você ouvir o Senhor Jesus Cristo, você dirá: Senhor, eu sou um servo inútil. Queridos irmãos, eu concluo lendo 2 exemplos para os irmãos. O primeiro deles é uma palavra do Senhor que corrobora essa. Os discípulos foram enviados e eles pregaram o Evangelho e eles expulsaram demônios. E os demônios lhes obedeceram. E eles voltaram radiantes: Senhor, até os demônios, aqueles piores e mais rebeldes e insubmissos, eles se submeteram. Jesus disse: não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Não se alegre porque você teve êxito ao dar uma boa aula, ao cantar, ao reger, ao equalizar o som, ao ir ao campo missionário. Não se gabe, não se alegre pela sua performance, porque deu certo, você foi bem-sucedido, você organizou, planejou e foi uma bênção o evento que ocorreu. Não. Alegre-se porque o seu nome está escrito no céu, a graça de Deus. E no capítulo 18 de Lucas, o fariseu em pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sou super crente, fiel, obediente. Eu sou o cara espiritual. Mas o publicano em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de um pecador, de mim, um pecador. Essa é a espiritualidade bíblica, a humildade diante de Deus. A nos alegrar pela verdadeira razão. O nosso nome está escrito no céu, porque o Filho de Deus derramou o seu sangue. Se ele não tivesse derramado o seu sangue, ressuscitado dentre os mortos, porque primeiro se encarnou, você não seria salvo. Então não se alegre pelo que você faz para Deus. Alegre-se pelo que Deus fez por você. Ele mandou Jesus, Ele se encarnou, Ele se humilhou, Ele sofreu, Ele recebeu o nosso castigo, Ele morreu a nossa morte. E com o sangue dele nos lavou e nos escreveu no livro da vida. Não se gabe do que você fez para Deus. Louve a Deus pelo que Ele fez por você. Não fique tocando trombeta, elencando: dou dízimo, faço isso, faço aquilo. Não minto, não engano, como outros que eu bem conheço. Não se exalte comparando com os que você conhece e não estão sendo fiéis. Apenas diga: Senhor, pela Tua graça, por meio da fé, eu obedeci. Obrigado, porque fiz o que deveria fazer. Eu é que agradeço o privilégio de te servir. Eu é que te agradeço pela honra que me destes de te servir. Se dermos ouvidos aos evangelhos e ao ensino claro do Senhor Jesus, seremos uma igreja humilde, seremos cristãos humildes, que darão a Deus toda a honra e toda a glória por tudo que acontecer em nossa vida. Não se gabe e nem se orgulhe e nem se exalte se você tem feito a vontade de Deus na sua vida. É o seu dever, é o meu dever.
somos servos inúteis, fizemos apenas o que Deus nos mandou fazer. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abaixe a sua cabeça e ore. Você tem se gabado, você tem se ufanado, você quer na igreja homenagens, reconhecimento, você quer que haja um culto para homenageá-lo, aplaudi-lo, você quer ser bajulado porque você prestou um bom serviço, você criou essa expectativa de que merece ser recompensado porque você deu o melhor. Então diga: Deus, tem misericórdia de mim e me livra, e me livra. Ore a Deus nesse momento, clame ao Senhor.